tempestade grande, porque a Bíblia nos diz aqui que ela estava pronta a cobrir o barco, né? E os discípulos eram experientes nisso, pelo menos a maioria deles sabia muito bem de pescaria, de navegações, e eles fazem, eu creio que eles fizeram o que podiam, né? Tirar a água, fazer o que estava ao alcance deles, eles fizeram, mas não tiveram jeito, eles tiveram que acordar Jesus num barco, no seu descanso, e dizer: Jesus, nos socorre porque nós estamos perecendo. E aí Jesus levanta, acalma o vento. Primeiro diz para eles onde estava a fé deles, porque vocês têm visto eu fazer milagre tanto tempo, orar por tanto tempo, qualquer um de vocês podia levantar a mão e orar. Onde está a vossa fé? Mas já que isso não aconteceu, Jesus acalmou o vento, acalmou a tempestade e seguiu-se uma grande bonança. E o interessante na palavra de Deus aqui, que eu gostaria de analisar com você hoje, há várias tempestades que vêm sobre a nossa vida. Muitas tempestades, de vários jeitos e tipos. E nós temos que... Eu queria falar com você nessa hora sobre pelo menos 3 tempestades que se levantam sobre a nossa vida, ou pelo menos a causa por que veio essa tempestade, né? A primeira tempestade que vem sobre nós, ela vem para nos tirar de um lugar de acomodação. Tem tempestade que se levanta sobre a nossa vida, que nós não entendemos muitas vezes, mas ela vem para nos tirar de um caminho e de um lugar acomodado. Algumas pessoas dizem, e a pergunta que todo mundo faz: por que é que eu estou passando por isso? Por que é que está me acontecendo isso? Mas a tempestade que vem sobre a nossa vida para nos tirar de um lugar de acomodação. O servo de Deus que eles para de examinar a Escritura, o servo de Deus que para de orar, o servo de Deus que deixa de estar na presença de Deus, que deixa a santidade, ele começa a se acomodar um pouco, ele pode ficar com os olhos bem abertos, e logo mais vem uma tempestade, para tirá-lo do estado de acomodação, para ele deixar de ser acomodado e começar de novo a sua caminhada na fé. Então Deus permite alguma coisa na nossa vida, alguma tempestade, para nos tirar do lugar de acomodação. O exemplo disso, nós podemos citar Jonas, que Deus dá uma ordem para ele, que Deus manda ele ir para um lugar, que Deus manda ele pregar num lugar, e ele pega outro barco e vai para outra direção. E Deus manda um vento tão forte sobre aquele navio, sobre aquele barco, e eles começam a jogar tudo que tinha fora, e aquilo não resolvia. E a tempestade vinha cada vez mais forte, e o que está acontecendo? O que acontece? Até que ele se prontificou e dizendo: o problema sou eu, me lança fora. E quando ele lança fora, está aí a sua tempestade. Ali começou a sua tempestade, porque é lançado, ele vai para o vento do peixe. Nós conhecemos a história, até ele voltar para o lugar onde Deus queria que ele estivesse, para ministrar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, para que a cidade viesse ao arrependimento. Então a tempestade que vem na nossa vida para nos tirar do lugar acomodados. Nós estamos acomodados muitas vezes. Eu li um dia e eu assisti alguma coisa sobre a história da águia. A águia faz um ninho muito confortável para os seus filhotes, mas ela faz esses ninhos e abaixo daquelas plumas que elas colocam, ou aqueles penas que elas acham para fazer um ninho, ela põe alguns espinhos debaixo. E ela cuida dos seus filhotes com a maior dedicação, mas chega um tempo que os filhotes precisam voar. E ela começa a arrancar aquilo e os espinhos começam a aparecer. E os espinhos então começam a acomodar os filhotes. É hora de aprender a voar. É hora de sair do comodismo. Então Deus faz isso conosco. Tem a diversidade que vem sobre a nossa vida. Tem vento que vem sobre nós para que a gente possa sair de um estágio de acomodação. Deixamos de ser acomodados e voltemos ao Senhor, para que Deus assim venha abençoar a nossa vida. A segunda tempestade que eu gostaria de frisar aqui nessa noite é aquela tempestade de pecado.
Porque pecamos, porque erramos, porque tomamos uma atitude errada, ou seja, de pecado, ou uma trajetória da nossa vida que mudou o rumo, ou tomamos uma decisão sem pensar, nós trazemos para nós algumas tempestades. Nós pegamos alguma tempestade com a mão. E nós fazemos pela segunda vez aquela pergunta dizendo: por quê? Isso está acontecendo comigo. É porque nós estamos em falta em alguma coisa. É porque nós precisamos muitas vezes chegarmos a Deus, pedir perdão a Deus por um pecado, voltar atrás de algumas decisões, quem sabe pedir perdão para algumas pessoas, reconhecer que erramos, reconhecer que falhamos, aí então Deus vai vir com milagre sobre a nossa vida e repreender a tempestade. Porque o pecado traz para nós uma certa consequência, o erro, a falha, traz para nós uma certa consequência de tempestade. Tem um profeta na palavra de Deus, em 2 Reis, que fala do profeta velho. Aquele profeta, um profeta foi mandado até um determinado lugar, e quando ele é mandado, a ordem de Deus era específica, explícita, dizendo: você vai, leva o meu recado, mas você não come nada, você não bebe nada, e não volta pelo caminho que você foi. Ele faz tudo isso, mas não de volta. A história conta que tinha um profeta velho na cidade, e esse profeta velho fica sabendo. Profeta velho, sabe, aquele que não ora mais, que não jejua mais, que não busca mais a presença de Deus. Tinha lá um profeta velho, que Deus teve que trazer outro lá de outro lugar para estar ali pregando e levando o recado de Deus ao altar do Senhor, assim como o Senhor queria. E esse profeta velho ficou sabendo, disse para os filhos: arruma aí um jumento rapidinho, eu tenho que ir atrás desse homem. E ele vai atrás desse profeta e diz: olha, volta comigo, coma pão, beba água, e volta comigo, vamos conversar. Deus me revelou, tem até um entre parênteses na história, ele mentiu. Deus disse para mim que é você voltar comigo. E ele volta. Quando ele volta, que ele está na mesa com o profeta velho, aquele que foi mandado por Deus, aí Deus usa o profeta velho, na necessidade, né? Até me perguntaram por que Deus foi usar esse profeta. E na necessidade Deus usa. Aí Deus usa e diz: por que ele desobedeceu? Porque você não ouviu a minha voz, e você voltou, e você comeu pão, bebeu água nesse lugar, você não vai ser nem enterrado na sepultura dos seus pais. E ele volta triste, a história conta que um leão mata ele no caminho. Então, o preço que nós pagamos, a tempestade vem sobre nós, porque muitas vezes desobedecemos aquilo que Deus mandou a gente fazer. Desobedecemos aquilo que Deus mandou a gente executar. Então é muito importante nós pensarmos em tomar qualquer decisão. Principalmente decisões sérias, porque envolve muitas pessoas. Envolve a família. O pai de família que ele toma uma decisão precipitada, está no mesmo barco com ele, a sua esposa, está no mesmo barco os filhos. Está no mesmo barco. Então nós temos que pensar muito, porque as tempestades vêm. E nós fazemos aquela pergunta: por que, Deus? Porque nós sempre nos isentamos da nossa culpa. Sempre. Adão e Eva foram um exemplo disso, quando eles pecaram, quando eles erraram, comeram o fruto que não era para comer, e Deus veio sobre eles dizendo: Adão, onde você está? Por que você fez isso, Adão? Ele disse: foi a mulher que você me deu. Mulher, por que você fez? Foi a serpente. Serpente, o que você fez? Foi o diabo. E o diabo, como sobra tudo para ele, né? Não tinha ninguém para jogar a culpa. Sobrou para ele no final, e aí começou os preços a pagar. Toda a humanidade pagou um preço por alguém que errou, pecou. E a tempestade vem. E a consequência vem do nosso erro. A consequência vai vir. A tempestade vai vir. Se nós não voltarmos a Deus e pedirmos perdão a Ele, nossos pecados. Talvez você ou alguém que me ouve pelo YouTube ou pela nossa página está perguntando por quê. Vai ser interessante a gente refletir por quê. Por quê? Porque muitas vezes é a nossa falha, foi o nosso pecado, foi o nosso erro, porque a Bíblia diz que Deus é justo e bom. Deus é justo. Então, nós temos que refletir nisso. E a terceira tempestade é aquela tempestade que vem para nos promover.
A tempestade que nós passamos por ela, e depois dessa tempestade tem promoção de Deus para cada um de nós. Essa tempestade é aquela que você fica coçando a cabeça e dizendo, não estou entendendo. Não estou entendendo por que veio essa tempestade. Não estou entendendo por que está vindo isso sobre a minha vida. Você examina, você olha daqui, olha dali, eu diz, eu faço tudo que eu tenho que fazer, eu vou na igreja todos os cultos, eu faço isso, eu não estou entendendo por que veio essa tempestade. E nós ficamos procurando coisa. Por que essa tempestade? É a tempestade que vem para nos levar a lugares mais altos. É a tempestade que vem para nos promover. É a tempestade que vem para nos levar em lugares mais altos na presença de Deus. Como Jó, homem íntegro, reto, sincero, se desviava do mal, e a tempestade veio sobre ele. A tempestade veio sobre os seus filhos. A tempestade veio sobre as finanças. A tempestade veio sobre a sua saúde. A tempestade veio sobre os seus amigos. Ele perdeu tudo que tinha. Mas veio sobre ele o Deus da restituição. Porque não estava vindo sobre ele por pecado. A tempestade não estava vindo sobre ele por nenhum outro motivo a não ser para promovê-lo, para levar ele a patamares mais altos. Deus queria restituir, Deus queria levar ele um ponto mais alto. E Deus traz para ele toda aquela luta, toda aquela situação, por permissão de Deus, que vem sobre a vida dele. Mas o mais interessante nessa questão da tempestade, irmãos, é a gente descobrir qual tipo de tempestade nós estamos passando e por que nós estamos passando por ela. A primeira coisa que nós temos que detectar no momento do vento, porque ninguém está isento do vento. Ninguém está isento. Todo mundo vai passar as suas tempestades. Todo mundo vai passar o seu vento, seja ele pequeno ou grande. Mas o mais interessante quando o vento e a tempestade chegar na sua vida é você identificar por que ela veio. Aí fica muito mais fácil. Por que ela veio? Por que esse vento está aqui? Nós temos que identificar ela. Nós temos que identificar que vento é esse. Por que ele veio? Será que ele veio por causa de um erro? Será que ele veio por causa de um pecado? Por que veio este vento? Será que esse vento veio porque eu estou acomodado? Ou se, graças a Deus, nessa noite, se cada um analisar me dizendo, este vento veio porque Deus vai fazer um milagre na minha vida, vai acontecer algo porque eu tenho observado a minha vida, eu tenho andado na presença de Deus. Jó identificou o vento que ele estava passando. Jó identificou. Porque perguntando para Jó, o que está acontecendo com você, Jó, ele diz, nu saí do ventre da minha mãe e nu vou voltar. Deus deu e Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele sabia o vento que ele estava passando. Ele sabia o Deus a que ele estava servindo. E isso é interessante a gente identificar no nosso vento. Abraão identificou o seu vento. Ele identificou. Ele levou o seu filho, porque o vento de Abraão foi para promovê-lo. Foi para levar ele a patamares mais altos. E quando Abraão, Deus pede o filho para ele, que ele leva até no pé do monte para sacrificar, ele diz para os moços, dizendo, nós vamos e tornaremos. Nós vamos voltar. Ele sabia que aquela luta que estava vindo sobre a sua vida era para promover a sua vida. Não era para destruir. Não era para envergonhar. Não era por causa do pecado de Abraão. É porque Deus queria que ele tivesse um nome como pai da fé. Se você quiser ser promovido, você tem que passar por algum vento. Não tem como você ser promovido a alguma coisa sem passar por um vento. Só está escrito no final lá do livro de Jó, dizendo que Deus restituiu tudo quanto Jó tinha em dobro. Só aconteceu isso porque Jó passou por um vento. O nome de Abraão só está escrito como nosso pai da fé, dos heróis da fé, em Hebreus 11, porque ele passou pelos seus ventos. Porque passou. Mas é importante nós identificarmos o nosso vento. Jonas identificou dele. Eu estou acomodado aqui, ó. Isso é a tempestade derrubando tudo. Eu estou entendendo o que está acontecendo. A culpa é minha. Não é dos marinheiros. O barco desses homens de família que está aqui trabalhando não tem culpa do que está acontecendo. Eles não têm culpa. Eu tenho culpa. E ele foi e assumiu a sua culpa diante de Deus. E isso é lindo quando acontece. Que nós não ficamos como Adão, jogando a culpa para Eva. Não ficamos como Eva, jogando a culpa para a serpente. E nem para a serpente, jogando a culpa para o diabo. Ele assumiu a sua culpa. Ele diz, a culpa é minha. Eu reconheço que esse vento é por minha causa.
Nós temos que reconhecer isso. Há ventos que vêm sobre o casamento e as pessoas dizem, pastor, olha para mim, não sei o que está acontecendo. Ele trata a esposa mal toda a vida. E um dia ela cansa, dá um cartão vermelho para ele, não entende o que está acontecendo. Não vem no culto, não louva o Senhor, não se entrega, não faz, e os ventos chegam. O que está acontecendo? Está acontecendo que nós estamos em falta. É isso que está acontecendo. Nós estamos em falta com Deus. E Deus, como um pai que cuida, um pai que zela, um pai que ama, mas também tem correção. Também tem vara quando precisa. Deus é assim. E essa lei da palmadinha com Deus não conta. Essa lei não alcança Deus. A hora que Ele precisar corrigir, Ele vem e corrige. Essa é a verdade. Então nós precisamos reconhecer a nossa tempestade, o nosso vento. Por que nós estamos passando por ela? Pastor, eu estou endividado demais, o que está acontecendo? Você foi lá, fez um financiamento de R$ 1.500, você só ganha R$1.200, filho. Talvez é isso que esteja acontecendo. Você orou para comprar o carro, orou para comprar a moto, orou para fazer isso? Sabe? Quis comprar logo um Nike. Comprou um tênis de R$1.500, pagou em 10 vezes no cartão e agora está reclamando com Deus. Nós somos responsáveis por muitas das diversidades que vêm sobre a nossa vida. É por isso que nós temos que identificar elas. Nós temos que identificar elas. E Deus ficará muito contente e feliz, porque Ele vai poder agir na nossa vida, porque tem momentos que Deus não pode agir. Porque nós ficamos atribuindo a culpa a Ele. Nós estamos acomodados e Ele manda um vento dizendo, vamos ver se Ele vai reagir. Bem-aventurado aquele que diz, Senhor, eu entendi o recado. Amanhã mesmo, eu vou levantar, eu vou tomar a decisão. Vou fazer aquilo que é para me fazer. Vou voltar para a sua presença. Eu vou voltar para a sua casa. Eu vou voltar a te louvar. Eu vou voltar a enobrecer o teu nome de novo. Bem-aventurado aqueles que reconhecem por que está passando por tal situação. Mas aquele que não reconhece, eles ficam patinando muito tempo, como Gideão, né? Gideão, por um momento, ele questionou a Deus. Eles erraram, eles pecaram, e por causa do seu pecado, até mesmo de idolatria, eles foram entregues às mãos dos midianitas por 7 anos, e Deus tinha determinado isso. E quando o anjo aparece a Gideão, dizendo, Gideão, varão valoroso, Gideão logo disse, o Senhor é conosco. Porque tudo isso sobrevém. Por que tudo isso não sobrevém? Se o Senhor é mesmo conosco. Então ele faz algumas provas e Deus prova que é com eles, porque os 7 anos tinha vencido. E nós caímos nesses erros. Nesse erro, se o Senhor é conosco, por que isso não sobreveio? Vamos identificar, amados, a nossa tempestade. Por que ela veio? Por que ela bateu na nossa porta? Vamos olhar para a nossa esposa e perguntar por que ela é assim. Vamos olhar para o esposo, por que é assim? Eu olho muito o esposo em bar, aí, bebendo, e a gente tem que investigar por que ele está lá. Porque não tem prazer em estar em casa. Eu não quero generalizar no geral, mas a verdade, a bem da verdade, em algum momento é isso. Por que os filhos são tão rebeldes? Né? Por quê? Porque tem uma causa. E nós queremos, e a nossa tendência é sempre jogar a culpa no outro. Você é culpado. Foi você. Dizer, Deus, foi a mulher que você me deu. Foi a mulher que você me deu. É que Deus não discute, né? Porque se fosse qualquer outra, ele ia dizer, você não cuidou direito. Você não soube administrar entre colocar nome de bicho e ficar de olho na Eva que eu te dei. Foi isso que aconteceu. Se você tivesse administrado o tempo, sabe, meio período colocando nome de bicho e meio período de zóio na Eva que eu te dei, não tinha acontecido isso. Mas você se empolgou demais, esqueceu um pouco da Eva, a serpente veio e você não viu a serpente cochichar no ouvido dela e isso aconteceu. Eu não tenho culpa. A culpa é sua. Então agora, toma. Vai acontecer assim, assim e assim. Sobrou até para a serpente, que foi usado pelo inimigo. Então a gente possa identificar hoje por que nós estamos passando. Por quê? Eu já disse, eu quero repetir. Você vai ser um bem-aventurado se você fizer uma autoanálise na sua vida e vai dizer, graças a Deus, eu estou com a ficha limpa aqui, ó. Eu andei dando uma analisada aí na minha vida, eu tenho certeza que esse evento vai passar e Deus vai vir sobre a minha vida com uma grande bênção, uma grande providência.
porque eu tenho analisado, eu tenho andado na presença de Deus, eu não estou acomodado, eu trabalho na obra dele, eu faço as coisas dele, eu cumpro com as minhas tarefas, com as minhas obrigações, eu não estou acomodado e eu não estou em pecado. Eu cheguei nessa conclusão, então esse vento vai passar e algum presente vem vindo de Deus para mim. Alguma bênção vem vindo de Deus para mim. Mas, amados, identifica hoje a sua luta, identifica o seu vento. Porque se for acomodação, comece a trabalhar, se levanta. Peça para Deus dar direção para você, aonde é que você está acomodado, qual área, se não for em todas. Se for pecado, peça perdão a Deus. Comece de novo, nunca é tarde para começar e recomeçar a vida na presença de Deus. Agora, se você olha e vê que nada está acontecendo por esses dias para que esse vento venha sobre a sua vida, também não se ache coitadinho dizendo, não estou fazendo nada para que esse vento venha sobre mim. O que está acontecendo, Deus? Você tem que ter consciência de que se está vindo vento sobre a sua vida é porque Deus está provando. E o Deus que prova a nossa vida é o Deus que aprova as nossas vidas. Descansa o seu coração, como disse Pedro, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de ser participante da glória de Cristo. Se alegre, porque você é participante. Sabe? Como Cristo foi honrado, nós vamos ser honrados. As bênçãos de Deus vai vir sobre a nossa vida. Mas identifique o seu vento, que vai ficar muito mais fácil de você passar por ele. Vai ficar muito mais fácil para você orar. Você vai saber como você vai orar ao Senhor. Você vai saber como que você vai chegar diante de Deus. Esse evento de acomodação, Deus me dá força. Eu preciso começar a fazer. Eu estou meio desanimado, estou meio enrolado com a situação. Se for pecado, Deus perdoa o meu pecado. Sabe? Não adianta, não vem com essa conversa dizendo, Deus, o Senhor sabe o que é. Não fala qual que é. Deus, eu fiz isso, eu pequei. Deus está de braço aberto para perdoar os nossos pecados. E fique em paz. Se você está passando por um vento e não está acomodado, não está pecando, pode ter certeza que vem promoção de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Curva a sua cabeça, eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite. Bom é falar de Jesus, bom é falar do amor de Cristo. Eu gostaria que você meditasse seriamente nisso. Porque o ser humano ele se esconde atrás de alguma coisa. Ele sempre arruma uma desculpa. Sempre. É como aqueles homens que o rei chama para o casamento do seu filho. Um diz, olha, eu comprei 5 juntas de boi. Outro diz, olha, eu comprei um campo. Olha, eu casei. Sempre dê uma desculpa diante de Deus. Mas diante de Deus não cola desculpa. Porque Ele é Deus que sonda todas as coisas, que conhece todas as coisas, que conhece o seu coração. Nós não enganamos a Deus. Então nessa noite, faça um autoanálise da sua vida. Por que é que nós estamos passando? Deus sempre avisa antes de vir o vento. O céu sempre vai ficar escuro de alguma maneira. Nunca vem direto a tempestade caindo, quebrando tudo. O céu vai escurecer. Nós vamos sentir. Mas nós precisamos descobrir. Por quê? Essa pergunta você não tem que perguntar a Deus. Deus te deu inteligência o suficiente para você perguntar para você. Por que me veio esse vento? Por que me veio essa tão grande tempestade sobre a minha vida? Faça como Jonas. Reconheça. Quando os marinheiros perguntavam um para o outro, por que este vento? Por quê? E Jonas diz, eu sei por quê. Por causa de mim. Se cada um de nós aqui hoje, se cada pai de família, se cada mulher, se cada filho, dizendo, olha, é por causa de mim. É por causa de mim que esse vento está acontecendo. Ore a Deus. Peça misericórdia a Deus. E com certeza Ele vai vir sobre a sua vida.
E diante de Deus, não importa por que o vento, Ele vai agir de misericórdia com nossas vidas e vai nos dar força. E nós vamos passar pelas tempestades da vida, porque Deus é conosco. Ele é na sua vida, Ele é na minha vida. Ele me ama, Ele te ama, independente de por que você está passando pelo vento. Ele é amor, Ele é misericórdia, independente por que você está passando o vento. Mas é interessante e muito é necessário que você reconheça por quê. Reconheça. Se for sua culpa, reconheça. Reconheça que Deus vai te abençoar, vai te dar força. Olha para a sua família hoje. Olha para a sua vida. Por que estão passando? Por que está acontecendo? Vamos olhar. Vamos buscar o Senhor. Porque a mão do Senhor vai entrar em ação. Jesus, a qualquer momento, Ele vai levantar nesse seu barco e vai dizer: acalma a tempestade. Acalma, mar. Porque nós pensamos muitas vezes e parece que Jesus não está. Parece que Jesus está, mas está dormindo. Mas o mais interessante é que você não saia fora do barco. Não volta para trás. Fique firme neste barco. Esse barco pode representar o seu ministério. Esse barco pode representar a sua família. Esse barco pode representar, quem sabe, o seu emprego. Não sai do barco. Espera Jesus mandar você sair. Ou espera Jesus acalmar a tempestade. Não toma nenhuma decisão precipitada, mas espere por Jesus. Clame por Ele, dizendo: Jesus, acalma, ajuda-nos, socorre, porque perecemos. Deus vai te ajudar. Deus vai me ajudar, porque Ele nos ama e Ele tem interesse em abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, essa noite eu oro pela vida dos meus irmãos, Senhor, todos aqui presentes, Senhor, neste culto tão abençoado que o Senhor nos preparou. Ou quem sabe este irmão, esta irmã, pelo YouTube que acessou essa mensagem, ou pela nossa página, Jesus, no meu lar, que o Senhor possa abençoar, Senhor. Que o Senhor possa ir de encontro à necessidade. E cada um de nós, Senhor, possa identificar porque sofremos, porque estamos passando por essa tempestade, Senhor. Deus, a Tua palavra diz que tudo que o homem planta, ele colhe, Senhor. Tudo. Portanto, Deus, nos dá a graça de começar a semear coisas boas para colher coisas boas. Fica conosco nesta noite e nos dá a Sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe.